Então, ó, escoamento interno turbulento de fluidos viscosos incompressíveis. Tá? Bom, aqui, tá? No regime laminar, se tivesse um escoamento só na direção X, no laminar, seria como se fosse essa seta vermelha aqui. Tá? A velocidade é U na direção I. No escoamento turbulento, não. Né? Nós temos a velocidade, nós temos a componente, a velocidade média, mais uma flutuação, esse U' é uma flutuação na direção I. Tá? Então, a velocidade vai indo, mas ela pode ir mais para frente ou mais para trás, né? Na direção I ou X. Nós temos uma flutuação na direção J, tá? Então ela pode flutuar para cima ou para baixo. E ela pode flutuar na direção K, do eixo Z, tá? Para um lado ou para o outro. Tá? Então é isso que dificulta uma análise analítica no regime turbulento. São essas flutuações. Existem alguns modelos, o regime turbulento ele é mais complexo, tá? Mas eu tento não deixar isso tão difícil assim. Bom, o perfil de velocidade ele é tido como 1 menos R sobre R1, tá? A velocidade sobre a velocidade máxima, elevado a 1 sobre N. Tá? N é um valor que pode ser 4, 5, 6, 10. Ele vai variar em função do quê? Vai variar em função do número de Reynolds que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Quando a gente pega e relaciona a velocidade média com a velocidade máxima, tá? Dá para tirar uma relação desse N aqui. Tá? E como eu disse, velocidade média é 1 sobre a integral de VdA. Só fazer isso. Tá? Então pega essa equação, joga aqui, tira a velocidade média. E aí, velocidade média sobre velocidade máxima, dá para tirar essa relação. Tá? Bom, então, o que já está mudando? O perfil de velocidade aqui do escoamento turbulento. Okay? Bom, então, ó, aqui está um gráfico que compara. Nós temos uma posição radial adimensional, né, de 0 a 1, e no eixo X, tá, a velocidade sobre a velocidade máxima. No laminar, ele é aqui, ó, parabólico. Já esses dois casos aqui, n igual a C, eu fiz esse gráfico para n igual a 6 e n igual a 10, tá? Poderia ter outros, mas eu deixei só esses dois para ficar melhor para visualizar. Para n igual a 6, percebam que ele vai ficando, ó, mais achatado em torno do centro do tubo. Porque aqui é o centro do tubo, e nesse R igual a 1, aqui é a parede do tubo. Tá? No n igual a 10, ele é mais achatado e ele cai depois rapidamente. Tá? Então, esses perfis, né, eles são diferentes do caso do laminar. Isso aqui influencia em outras coisas. Tá? E aí nós temos aqui, né, de acordo com o número de Reynolds, 1 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta, até 3 vezes 10 a sexta, a relação entre velocidade média e velocidade máxima, e dá para tirar uma relação entre o valor de n. Então, nós temos esse n, aquele 1 sobre n lá da velocidade, que é numa forma de 1 sobre n, uma forma de potência, né? Velocidade na forma de potência. Tá? Então, o certo seria que para cada número de Reynolds, nós adotássemos um n específico para o cálculo das velocidades aí. Tá? Bom, mas, na prática, o que a gente faz? O que é comum os autores fazerem? Tá? Adotar o n igual a 7. É um valor de referência que o pessoal faz. Tá? Nem sempre precisa ser assim, mas é o que é mais comum. Bom, até aí, beleza. Então, nós suponhamos um volume de controle, tá? Em que nós temos uma energia envolvida aqui no início, né? Um escoamento, uma pressão P1, aqui uma pressão P2, e aqui nós temos uma determinada altura, uma determinada velocidade. Vamos supor que aqui nós vamos ter um Z2, uma velocidade V2 e uma energia E2. Tá? Nesse volume de controle, tá? Nós temos uma taxa de transferência de calor que ocorre dentro dele, e nós temos
taxa de trabalho. Tá? Nós temos uma taxa de trabalho de cisalhamento, uma taxa de trabalho inercial e uma taxa de trabalho de eixo. Tá? O que são essas taxas de trabalho? Bom, vou começar com essa do meio aqui. Tá? Essa taxa de trabalho inercial é quando o volume de controle se movimenta em relação a um eixo inercial. Tá? De um modo geral, na maioria dos casos, né, quase que 99,99%, esse volume de controle muitas vezes está parado. Tá? A taxa de trabalho de cisalhamento, tá, é devido a um cisalhamento que ocorre, tá, na superfície desse volume de controle que é móvel. Tá? Por exemplo, um caso desse tipo é uma correia que está girando e está movimentando algum fluido, pode ser geralmente areia, alguma outra coisa que trate como fluido ou mesmo algum fluido viscoso. Tá? Que também não é o que vai acontecer na maioria dos casos. O que é mais comum é uma taxa de trabalho de eixo. Tá? Quando se tem uma máquina, o pessoal chama de turbomáquina, tá? Ou uma bomba hidráulica, ou uma turbina, que tá gerando trabalho ou está fornecendo trabalho para o fluido. Tá? Geralmente, bomba hidráulica, tá? O que acontece com bomba hidráulica? É muito comum quem mora em prédio, né, precisa ter uma bomba embaixo para jogar água lá para cima. Então, ela está fornecendo energia para a água ir lá para cima. Tá? Usina hidrelétrica, né, o que acontece? Né? A água que cai fornece energia para a turbina, para que ela gire o eixo, que é acoplado a um gerador elétrico para fornecer eletricidade para a cidade, para a população de modo geral. Tá? Então, nós temos essas duas características básicas aí desses equipamentos e que a potência de eixo, né, a taxa de trabalho do eixo é importante. Tá? Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com esse escoamento sem essas taxas aqui, sem esses trabalhos. Então, está aqui a formulação da equação da energia, tá? De uma forma diferente, que é vista, um pouco diferente do que é visto em termodinâmica, ela é de um modo mais simples, tá? Não tem essas integrais aqui. E aí nós temos a taxa de transferência de calor menos as taxas de trabalho. Tá? Isso aqui vai ser igual à variação da energia dentro do volume de controle. Tá? Essa situação é para regime transitório, mais a transferência, né, a taxa de transferência de energia, né, para dentro do volume de controle através da superfície de controle. Tá? Essa energia, esqueci de colocar aqui, seria o τ, tá? Para não confundir com a velocidade U, é a energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial. A energia interna mais o PV é igual a entalpia. Tá? Em termodinâmica, a gente trabalha com velocidades constantes, trabalha com velocidade média, e trabalha com área, já trabalha fora da integral, então são casos mais simples. Tá? Tá aqui a definição de cada taxa de trabalho que eu falei, tá ok? E aí nós vamos para frente. Bom, então, o que a gente vai acontecer? Não tem trabalho sendo realizado e a gente vai trabalhar com caso de regime permanente. Tá? Então, vai ficar só esses outros termos que vão sobrar. Tá? O que ponto e mais esse outro que dá da energia que ocorre através da superfície de controle. Muito bem. Então, esse Q ponto é igual a essa energia aqui, tá? que sobrou. Essa energia tem a componente da energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial.
que vai para essa equação toda, distribuindo esses termos aqui dentro dessa integral, tá? Já tirando, tá? Vai ficar esse Q ponto, vai ser a variação da energia interna, mais a variação de pressão, mais a variação de energia potencial e mais o termo da variação de energia cinética. Tá? Então, esse U2 menos 1 é muitas vezes chamado de energia térmica, tá? Variação de energia térmica. Tá? E aqui é uma variação de energia devido à pressão. Ok? Bom, nós temos que, assim, o que a gente faz? Ao invés de toda hora ter que integrar a energia cinética, que é baseada na velocidade, tá? Nós vamos correlacionar com um fator que multiplica a energia cinética baseada na velocidade média, tá? Integrada em ρ VdA, que vai ser a integral de ρ VdA é a vazão máxima. Tá? Então vai ser esse alfa, que multiplica a vazão máxima, que multiplica esse termo da energia cinética baseada num quadrado da velocidade, só que numa velocidade média. Tá? Então esse alfa vai ser igual a essa integral aqui, que vai ficar no numerador, tá? V ao quadrado vezes V da V ao cubo, sobre uma energia cinética aqui. Tá? Então esse é um coeficiente de energia cinética, tá? Que permite trabalhar com velocidade média na equação da energia, ao invés de toda hora ter que fazer a integração dessa energia cinética. Quer ver? Vou voltar aqui só. Opa! Vou voltar. Tá? Em vez de toda hora ficar fazendo essas integrações aqui, a gente trabalha com velocidade média, que é muito mais simples. Tá? E aí nós temos, voltando, a gente tendo, substituindo as velocidades médias no termo de energia cinética, não tem essa situação. No caso de escoamento laminar, o alfa é 2. Tá? Olha, assim, isso não vai acontecer. Tá? Muito difícil. Tá? São casos, igual eu falei, são casos raríssimos. Na maioria das vezes o que acontece é para escoamento turbulento. Tá? Então, ó, o coeficiente de energia cinética para regime turbulento, nós temos esse coeficiente aqui, tá? Em função do M. Tá? Então, nós temos o quê? A velocidade média do escoamento, nós temos a velocidade máxima e temos como essa velocidade, em função da posição radial, se relaciona com a velocidade média e se relaciona com a velocidade máxima. E a gente pode ter os dois. Tá? Então, para regime laminar, esse alfa vai valer 2. Para regime turbulento, o alfa vai ser igual a 1. Por quê? Por causa daquele perfil quase achatado. Na verdade, ele não é bem 1. Ele, dependendo do ano, é 0,89, 0,90, 0,92, alguma coisa assim. Tá? É uma integral que dá um pouquinho de trabalho de fazer. Não é tão difícil não, mas dá um pouquinho de trabalho. Então, o que é preciso ter em mente? Que nós estamos pegando a equação da energia para quê? Para poder resolver o que a gente precisa. Tá? No caso, por exemplo, né, depois eu vou comentar. Tá? Às vezes nós temos o que é a velocidade de escoamento, então precisamos calcular qual vai ser a queda de pressão entre um ponto e o outro. Ou nós temos a pressão, precisamos determinar a velocidade. Tá? E vão entrar outros termos também, daqui a pouco eu comento. Tá? Então, ó, se não houver transferência de calor, então não vai ter essa variação de energia interna, que estava relacionada com a energia térmica. Em fluidos incompressíveis, né, a temperatura vai ser a mesma, então isso aqui não vai ter diferença. E esse Q ponto não vai existir. Tá? Esse termo todo aqui, ó, vai ficar nessa equação aqui. Tá? Isso aqui, tá, é a equação de Bernoulli. Tá? Ela tanto pode vir deduzida da equação da energia, como da equação da quantidade de movimento linear. Ok? Bom, e aí o que está falando aqui? Essa última equação não leva em conta as irreversibilidades. Isso aqui vem para fluidos perfeitos.
Nós não estamos trabalhando com fluidos perfeitos, estamos trabalhando com fluidos reais, tá? Então, a diferença entre a energia que tem no ponto 1 e a energia no ponto 2 vai ser igual uma diferença, tá, de pressão relacionada com irreversibilidades no sistema. Tá? Se nós dividir, já eu comento que são essas irreversibilidades. Tá? Por quê? Porque agora nós vamos ter escoamento viscoso. Tá? Nós dividimos essa equação toda, tá, pela densidade, tá? Essa equação é dada em Newton por metro quadrado. Essa aqui, se dividirmos pela densidade, nós vamos ter em joule por quilo ou em metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. E, então, tem aqui o delta H. E se nós dividirmos pela aceleração da gravidade, nós vamos ter essa equação em função desse H, esse H grande, esse delta H. Tá? Esse aqui vai ser o H1 e esse aqui vai ser o H2. Tá? Então, ó, esse H é o termo da energia devido à pressão, mais a energia cinética, mais a energia, esse Z relacionado com a energia potencial. Então, ó, a equação anterior vai ficar H1 menos H2 é igual a ΔH. Tá? Se fosse a equação de Bernoulli, esse termo ΔH seria zero. Fluidos perfeitos, tudo bonitinho, mas não é. Isso aqui não é a equação de Bernoulli. Tá? Então, ó, aqui que vem. Tá? O que são essas irreversibilidades? Nós temos uma irreversibilidade, uma perda devido ao atrito, esse primeiro termo aqui, e nós temos uma outra perda devido às singularidades. Tá? Por exemplo, quando ocorre uma contração abrupta do escoamento, tá? As suas linhas de correntes, elas se quebram, elas se perdem num determinado trecho ali onde tem a contração ou expansão. Então, você precisa mandar mais energia para manter o fluido em constante movimento em condições de projeto ou determinado. Quando o escoamento faz passa por um cotovelo de 90 graus que ele vira, tá? Também tem perda. Então, ó, o que são essas perdas? Tá? Existe muitas vezes a perda de atrito é chamada de perda maior e a perda na singularidade é chamada de perda menor. Então, são conexões, válvulas, curvas, redução de área, aumento de área. Então, tem vários tipos aí. Tá? Nós vamos ver alguns que são mais comuns. Tá? Então, ó, o que é importante entender? Que nós podemos ter perda por unidade de peso, tá? Que multiplicado pela aceleração da gravidade, a gente vai ter perda por unidade de massa. Multiplicado por ρ, nós vamos ter perdas em termos de pressão. Tá? Então, tudo, pode fazer, os exercícios podem ser feitos por essa primeira forma, pela segunda ou pela terceira, tanto faz. Qualquer um vai chegar ao mesmo resultado. Bom, se nós tivermos, além do atrito, várias singularidades, então nós vamos ter um somatório de ΔHS, tá? Seja na forma de comprimento, seja na forma de energia por unidade de massa, ou seja na forma de pressão. Bom, e aí vem a perda devido ao atrito na tubulação. Então, a queda de pressão devido ao atrito é um fator... Essa aqui é a equação de Darcy-Weisbach, sabe? Então, ó, só que ela está só rearranjada aqui. Então, a queda de pressão devido ao atrito é um fator de atrito vezes o comprimento do tubo sobre o diâmetro do tubo, vezes ρ, vezes a velocidade média quadrada sobre 2, tá? Aí, se o tubo for quadrado, seção quadrada, usa diâmetro hidráulico aqui. Se for retangular, também usa diâmetro hidráulico. Então, nós podemos trabalhar na forma de pressão, ou na forma de energia por unidade de massa, ou podemos trabalhar na forma de comprimento. Tá? Isso aqui vai dar uma unidade de comprimento, ok? Bom, e aí vem o fator de atrito. Nós vimos que para o regime laminar, o fator de atrito
é uma constante que depende aí da seção, dividido pelo número de rentos. Para o caso do fator de atrito para regime turbulento, ele é função do diâmetro do tubo, é a rugosidade do tubo e depende do número de rentos. Então, esse fator de atrito ele é mais amplo para o caso do regime turbulento. Tá? Se o tubo é um plástico, geralmente a rugosidade é dita como zero, né? Isso aqui vai dar zero, mas assim mesmo vai ter um fator de atrito. Tá bom? Por exemplo, aço comercial, a rugosidade vale 0,046 milímetros. Tá? Então, para cada material você tem uma rugosidade que esses valores são tabelados. Tem como determinar também. Inicialmente, sim, uma das primeiras equações que apareceram foi essa equação de Colebrook. Colebrook, né? É uma equação que ocorre no processo iterativo, você tem que adotar um valor de fator de atrito, calcular e ir até o processo convergir. Então, essa é uma fórmula de forma que o processo de resolver é uma forma implícita. A do caso anterior, essa aqui, ó, é de forma explícita. Então, esse aqui é de um outro autor, tá? Que você obtém em função dos parâmetros das variáveis aqui independentes, você obtém o valor do fator de atrito. Não é o que ocorre aqui nesse caso. Então, nós temos um dos autores, né, o Muth, ele utilizou tubos comerciais para o cálculo do fator de atrito conforme que a figura aqui do próximo slide. Então, ó, nós temos aqui o escoamento em regime laminar, tá? Ele é aquela fórmula 64 sobre o número de rentos. Nós temos uma fase aqui, que é uma fase, digamos assim, de transição, tá? Então, pode ver que os valores aqui, eles têm um determinado valor. E na fase de regime realmente, que o turbulento mais, assim, digamos, evidente, tá? Nós temos que o fator de atrito aqui desse lado, ele é função do tubo, se ele tem rugosidade, a rugosidade é maior ou não, né? A rugosidade aqui relativa, tá? E depende do número de Reynolds. Então, por exemplo, para o número de Reynolds de 10 a quinta para tubo liso, tá? Então tem que vir aqui, pegar esse aqui do tubo liso, o ISO D praticamente é zero, tá? Passou aqui o mal. Então a gente teria que vir aqui e determinar o fator de atrito. Tá? Para 2 vezes 10 a quinta, mesmo 10 a quinta, número de Reynolds 10 a quinta, mais uma rugosidade relativa de 0,002, tá? Nós temos que subir aqui até o ponto e determinar o novo fator de atrito. Só que a gente não vai ficar usando o diagrama de Moody para calcular o fator de atrito, a gente vai usar aquela fórmula que é mais fácil, tá? Mais tranquilo. Mas o Moody montou esse diagrama para tubos comerciais, ok? Então, aqui ó, nós temos alguns valores de rugosidade em milímetros, tá? Para alguns materiais, né? Do plástico vidro, né? Que é zero. O aço comercial que eu falei que é 0,046, tá? Cobre, latão, alumínio é 0,0015 milímetros, e aí vai. Esse aqui do concreto ou da madeira pode-se talvez trabalhar com valores médios, tá? Porque aqui tem uma faixa de variação, tá? E às vezes esses valores mudam um pouquinho de autor para autor, tá? Às vezes muda, mas muda pouca coisa. Então aqui nós temos uma fotografia de um tubo, esse aqui do lado direito, um tubo novo, tá? E aqui um tubo já muito usado, que nós temos as incrustações que vão ocorrendo, tá? Então essas incrustações aumentam a perda de carga aí de uma determinada tubulação, e aí é preciso ter mais potência de bomba para que o escoamento continue sendo como no caso que o tubo era novo, tá? Bom, e se nós agora tivermos, por exemplo, uma bomba ou um ventilador, tá? Então, ó, nós vamos ter a carga na seção 1, mais
a carga, a variação dessa carga da bomba é igual à carga no ponto 2, mais a variação dessa carga aqui devido às irreversibilidades. Tá? Então, quando tem bomba, a gente coloca esse termo aqui. Tá? Poderia ser em formas de pressão? Poderia. Então, seria P1 mais ΔP da bomba é igual o P2 mais o ΔP dos irreversibilidades. Agora, lembrando que esse P1 que a gente fala é tudo aquilo, né? É a pressão P1, né? Eles vêm tudo naquela, o P1 sobre ρg, mais o Z1, mais o V1 ao quadrado sobre 2G. Então, tem que lembrar que esse H1 é aquilo lá tudo, tá? Esse aqui é um termo de carga aí que está na forma de comprimento. E o rendimento da bomba é a potência hidráulica da bomba, ou seja, é a potência fornecida ao fluido dividido pela potência de entrada, potência de eixo. Esse ΔH da bomba está relacionado com essa potência hidráulica aqui da bomba, tá? Tem nos slides aqui para frente. Tá? Então está aqui, ó. A potência da bomba é a vazão volumétrica vezes o ΔP da bomba, ok? Que também pode ser a potência da bomba, a vazão volumétrica vezes o ρ vezes o ΔHB minúsculo, tá? Então, ó, ρ vezes ΔH é esse ΔP. Ou é a potência da bomba, é a vazão volumétrica vezes ρ, G vezes ΔH da bomba aqui. Então, ó, nós temos o ΔP da bomba, ρg vezes ΔH. Tá? Então, está tudo aqui escrito aqui como que a gente pode trabalhar. Podemos trabalhar de qualquer uma dessas três formas para calcular a potência hidráulica da bomba, ok? Bom, nós falamos que temos dois tipos de reversibilidade, né? Ou dois tipos de perdas, as perdas maiores e as perdas menores. Até agora a gente falou das perdas maiores e incluímos um equipamento que é a bomba. Tá? Então aqui nós temos alguns tipos de perdas menores, né? Que nós temos, por exemplo, a captação e reservatório. Né? Então quando vem um fluido no reservatório, quando tem uma tubulação ligada ao reservatório, mas o fluido vem no reservatório, nós temos esse coeficiente aqui que vale 0,5, esse chamado KS. Quando se descarrega o fluido de tubulação num reservatório, tá? No caso o fluido está submerso, tá? Esse KS vai ser 2 para o escoamento laminar e vai ser 1 para o escoamento turbulento. Daqui a pouco eu falo o que é esse coeficiente aqui. Tá? Então nós temos o caso de captação arredondada em reservatório, descarga arredondada em reservatório, tá? Então aqui depende do raio de arredondamento em função do diâmetro da tubulação, ok? Se for um valor intermediário, só interpolar. Captação com tubo reentrante, tá? Descarga com tubo reentrante, tudo KS. Nós temos um desvio de T padrão, tá? 1,8 no desvio e 0,9 aqui no direto, tá? Essa singularidade. Expansão brusca, tá? Baseada na maior velocidade. Nós temos aqui a razão diária, tá? A1 sobre A2. E na contração brusca é baseada também na maior velocidade, aqui é baseada na velocidade V1, e no de baixo é baseada na velocidade V2. Tá? Razão diária também é A2 sobre A1. Tá? Aqui é a área menor sobre a área maior, e aqui também é a área menor sobre a área maior. Então nós temos esses valores dos KS. Okay? Nós temos uma expansão não tão brusca, né, divergente. Temos os valores aqui para alfa de 20 graus. Esses valores diferem um pouco de autor para autor, tá? E conforme o ângulo muda, esses valores aqui mudam. Tem para processo convergente, cotovelo de 15 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Curva de 15 graus, 30, 45, 60 e 90 graus. Ok? Saída de um divergente, saída de um convergente, tá? Nós temos essas perdas localizadas, e aí nós temos a válvula gaveta, né? Então nós temos aí os valores dos KS,
ela completamente aberta, um quarto fechado, meia fechado, 3 quartos, tá? A válvula gaveta é uma válvula que você, essa parte aqui, ela desce, né? E fecha o escoamento, tá? E aqui ele fica mais livre, tá? Aqui ele tem mais liberdade para passar. Na válvula globo, tá? Ele tem essa mudança aqui no escoamento, tá? E aí você fecha a válvula ou abre, tá? Às vezes o pessoal chama muito essa válvula globo de válvula de pressão, tá? Essa válvula aqui é muito usada na entrada da casa, né? Onde tem o registro de água. Então o pessoal coloca muito essa válvula globo para diminuir um pouco a pressão, ok? Aqui é uma válvula angular, ok? Aqui uma válvula com retenção de portinhola e aqui a válvula esfera, tá? Válvula esfera também às vezes é comum usar um pouco, às vezes, né, quando coloca na entrada da máquina de lavar, que é mais fácil de manusear, ok? Muito bem. Aqui nós temos um tubo de sucção de bomba, então nós temos com entrada cônica e sem entrada cônica, nós temos aí os cálculos, tá? Esse aqui, na verdade, é vazão volumétrica, tá? Eu só esqueci de mudar, mas eu vou mudar na apostila de vocês, tá? Além de... já eu explico aquele KS, calma que eu chego lá, tá? Ao invés dos valores ser dado em forma de um coeficiente KS, é dado em forma de comprimento equivalente adimensional, LE sobre D. Tá? Então a válvula gaveta corresponde a 8 comprimentos. Tá? Válvula globo, 340. Tá? E tem várias aqui. Tá? Já mostro como cada um delas. Bom, muito bem. Perda de pressão, carga de uma singularidade em termos de coeficiente. Então, a diferença de pressão vai ser um KS vezes a energia cinética média onde essa singularidade está. Tá? Se for no caso de uma contração ou de uma expansão, ela é baseada na maior velocidade, ou seja, a velocidade do tubo menor, de menor diâmetro. Tá? Isso que precisa tomar cuidado. Tá? Então ela pode ser dada nessa forma, ou nessa forma do ΔH minúsculo, ou do ΔH maiúsculo. KS não muda. Tá? É mais comum a gente trabalhar com ΔP ou com esse ΔH aqui. Tá? Então só não é um pouco mais tranquilo. E a perda de pressão de uma singularidade em termos de comprimento equivalente, que foi do slide anterior, nós temos que usar a fórmula como se fosse um fator de atrito. Tá? Então, nós vamos colocar o comprimento equivalente sobre o diâmetro e calcular essa perda da singularidade. Se for numa contração ou numa expansão, também nós vamos trabalhar com a velocidade maior que ocorre no tubo de menor diâmetro. Tá? Nós podemos trabalhar com ΔPS ou com ΔHS, que são os mais comuns. E aí a gente termina.